Gloria in excelsis Deo, et in terra paz omnibus bone voluntas. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria, o cuidado da proteção de São José estejam hoje e sempre no seu coração. Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. Vamos uma vez mais clamar o Espírito Santo, pedindo a graça da sabedoria, o dom de sabedoria, uma experiência com Ele, com o amor, com a Santíssima Trindade, com Deus que habita dentro de nós. Vamos mergulhar um pouco dentro do castelo interior, através dessa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos invocar também o nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Veni, Creator Spiritus, veni, Creator Spiritus, veni, Creator Spiritus. Assim seja. Amém. Crux sacra sit mihi luxi, non dracon sit mihi duxi, vade retro satana, non suad mihi vana, sunt mala quae nibas, ipsae venena bibas. Amém. Estamos e vamos permanecer reunidos e unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade à formação sobre o castelo interior, né? Então, resumidamente, eu vou falar aquilo que nós partilhamos, basicamente o que é o castelo interior. O castelo interior é a nossa alma, né? Onde nós acessamos o castelo interior através da oração, que é a porta desse castelo, né? Através da oração nós entramos nesse castelo interior. Agora, é preciso, nós vimos que os muros do castelo interior é o nosso corpo físico, né? Que quando nós nos encontramos nas coisas exteriores, naquilo que nós vemos, nos sentidos exteriores e nas coisas exteriores, nós nos encontramos ali no corpo, né? Ao redor do castelo. Para entrarmos no castelo interior, então, é preciso entrarmos dentro de nós mesmos. É um processo onde a alma entra dentro de si mesma. Vamos dizer assim, né? Vimos que para entrarmos dentro de nós mesmos é preciso nós entrarmos num estado de reflexão interior, né? Onde basicamente é você se colocar na presença de Deus. É preciso gradativamente na caminhada espiritual, na via interior, nessa via mística, nessa via contemplativa, cada vez mais aumentarmos o ódio, digamos assim, né? A inimizade com o pecado, detestarmos o pecado, né? E sempre ali nos colocarmos em estado de humildade, né? Clamando o Espírito Santo antes, né, das suas orações, por exemplo, né? Você fazendo ali um esvaziamento de si, reconhecendo as suas misérias, tudo isso nos ajuda, tudo isso nos facilita a entrarmos no castelo interior sem ter o perigo de entrarmos com as servadijas e com as feras, né? E sem também ter o perigo, digamos assim, de nós ficarmos na porta, mas nunca entrarmos, né? É preciso entrar, mas também é preciso entrar com cuidado, né? Para podermos ter um trato de amor onde nós vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, né? Então é preciso ter, digamos assim, todo esse contato, né? Vamos dizer assim, esse preparo antes de entrarmos no castelo interior. É preciso termos a consciência de que nós vamos lidar com o rei
E como nós vamos lidar com o Altíssimo, com a Majestade, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a Santíssima Trindade, nós não podemos tratar ali Jesus de uma maneira qualquer, como se ele fosse um estranho, né? Não. É preciso, então, eu entrar nessa reflexão. Eu vou falar com meu Deus. Você já imaginou você ir rezar, fazer a sua oração, achando que como você estivesse falando ali com como é que eu vou explicar isso? Com uma pessoa que você nunca nem viu, que você nem conhece, né? Se torna algo extremamente perigoso, né? Porque você vai tratar também de qualquer maneira. É totalmente diferente de quando eu vou, né, para um encontro, mas eu vou para um encontro com alguém que eu desejo conhecer. Eu posso ainda nem ter conhecido, mas eu vou com esse desejo de conhecer. É por isso que eu falo aqui, no exemplo, como se fosse você ir para o encontro com para conhecer aquela pessoa, né? Qual o assunto em comum que eu tenho para poder me apresentar para aquela pessoa, me encomendar para aquela pessoa? São assuntos, vamos dizer assim, como eu não conheço aquela pessoa, então no início eu vou falar um pouco de mim, vou me apresentar tal qual como eu sou, o estado em que eu me encontro. Então eu posso iniciar a oração dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu me encontro dessa maneira. É um exemplo de você iniciar a sua oração. E ali você relatar aquilo que você está vivenciando, aquilo que você está passando, as suas dificuldades, as suas lutas. O início é exatamente assim. Você pode sim falar daquilo que você está vivenciando. Agora você não deve ficar preso a isso. Gradativamente você vai esvaziando e você vai mergulhando na presença de Deus, para que você se permita ser amado, ser tocado, e aí sim ser conduzido por esse amor, né? Então nós vamos dar continuidade. Basicamente seria isso, né? O castelo interior é sua alma. E a chave para entrar dentro do castelo é a oração. A porta, a chave, né, é a oração. Vimos também a deformidade, né, que o pecado mortal causa na alma, né? É como se fosse o sol, ele não estivesse mais ali presente. E daí nós vamos aumentando cada vez mais para um progresso da via interior, a inimizade. Eu vou usar essa palavra aqui forte, mas ela é bem eficaz. O ódio ao pecado, né? Não ao pecador e nem a si mesmo, né? Ao pecado dos outros, às outras pessoas, né? E nem a si. Você, muito pelo contrário, você tem que se amar nesse sentido, né? E deve amar o próximo também, porque o amor é o próprio Deus, né? Agora eu preciso automaticamente aumentar a minha inimizade, né? Cada vez mais com o pecado. E aqui eu dou ênfase ao pecado mortal, mas gradativamente também aos pecados veniais. Vamos dando continuidade. Sei de uma pessoa a quem Nosso Senhor quis mostrar como fica uma alma em pecado mortal. Diz ela que se todos entendessem o que seja, nenhum só homem seria capaz de pecar, ainda que tivesse de sujeitar-se aos maiores tormentos para fugir das ocasiões. Desde então, essa pessoa sentiu um imenso desejo de persuadir a todos desta verdade. O Senhor vos dê, filhas, o mesmo desejo de rogar muito a Deus pelos que se acham neste estado, reduzidos à completa escuridão. Tanto eles
quanto suas obras. Assim como são límpidos os arroios que brotam de uma fonte muito clara, as obras da alma em estado de graça são extremamente agradáveis aos olhos de Deus e dos homens. Procedem desta fonte de vida em que está plantada a alma. A semelhança de uma árvore à beira de um rio, não teria frescura nem fertilidade se não fosse a vizinhança das águas que a sustentam. Dão viço e cobrem-na de frutos saborosos. Pelo contrário, a alma que por sua própria culpa se afasta da fonte viva e lança raízes em águas lodosas e fétidas, só produz desventura e imundície. Aqui nós podemos equiparar até com aquela questão do Salmo 1, né? Feliz aqueles que estão plantados ali no terreno, né? Um terreno fértil na vontade de Deus, nas coisas de Deus, né? Então é importante nós estarmos plantados na vontade do Senhor, né? Colocar nosso Senhor Jesus Cristo como o centro da nossa vida, porque Ele é o centro da nossa alma. Interessante isso, né? E se Ele é o centro da nossa alma, Ele também precisa estar no centro da nossa vida, no centro dos nossos pensamentos, no centro da nossa vontade, no centro de tudo, né? Colocarmos o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Reconhecermos Senhor. Quando você diz Senhor Jesus, ali você está, embora seja uma frase simples, mas nós meditarmos nisso, Senhor Jesus, você está reconhecendo Ele como o Senhor da sua vida, como o seu dono, como o seu Criador, o seu Redentor e o seu Santificador, né? Sim, a gente reconhece Jesus como nosso Deus. É por isso que esse Senhor aqui, ele não é um Senhor que eu trato como, por exemplo, com respeito a uma pessoa normal, né? Ou a um patrão, por exemplo. Não. É um Senhor Adonai, né? Ou seja, reconhecendo como Deus, como a Santíssima Trindade. A nossa majestade é a Santíssima Trindade, né? Que se revela especificamente, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver isso lá na frente, mas gradativamente a gente vai, na medida do possível, já antecipando algumas coisas. Aqui, Santa Teresa d'Ávila, ela também vai falar: seja uma pessoa a quem nosso Senhor quis mostrar como fica uma alma em pecado mortal. Então, é quase como se a Santa Teresa ela tivesse tido a graça de visitar um jardim, de ver o sol desse jardim, de ver coisas lindas, de coisas magníficas, maravilhosas, né? E ali ela foi vendo, tocando e vivenciando toda a graça do alto. E de repente, ela vai visitar novamente esse mesmo jardim e o que ela encontra é uma profunda escuridão, né? Então, seria justamente assim como se encontra uma alma em pecado mortal, né? Se verdadeiramente nós soubéssemos o que o pecado gera em nós, tivéssemos consciência disso plenamente, não mais pecaríamos. Então vamos aqui. Aqui podemos considerar uma coisa: a fonte, ou por melhor dizer, o sol que resplandece no íntimo da alma, não perde seu fulgor e formosura. Nada seria capaz de empanar-lhe o brilho, mas se a alma estiver como um cristal coberto por um pano espesso e negro, então é evidente que, dardejando o sol, seus raios
não resplandeceriam no cristal. Ó almas remidas pelo sangue de Jesus Cristo, compreendei vosso estado e tende compaixão de vós mesmas. Persuadidas dessa verdade, será possível que não procureis tirar de vós esse piche, o pecado que obscurece o cristal? Pensai bem, se a vida se vos acaba nesse estado, jamais tornareis a desfrutar dessa luz. Ó Jesus, que espetáculo o de uma alma apartada de vós, de vossa luz. Em que estado ficam os míseros aposentos do castelo? Como andam perturbados os sentidos? Quero dizer, a gente que aí vive, e as faculdades da alma, que são os guardas, os mordomos, os mestres-salas, com que cegueira, com que mau governo desempenham suas funções. Em uma palavra, se a árvore está plantada em terreno demônio, que fruto pode dar? Né? Então, aqui nós podemos ainda ver como aquelas pessoas que, além de praticarem o pecado, se apegam a ele, né? O praticam deliberadamente, né? O praticam como se aquilo não mais fosse pecado. Porém, a consciência delas avisa que é, né? Mas mesmo assim elas se tornam almas ímpias, almas plantadas no terreno demoníaco. Os frutos que essa árvore vai dar, né, serão frutos terríveis. E o estado em que essa alma se encontra interiormente, um estado de desordem profunda. É por isso que Santa Teresa d'Ávila, ela vai dar ênfase aqui, ó almas remidas pelo sangue de Jesus Cristo. É preciso tomarmos posse do sangue de Cristo em nossas vidas e nos remir desse sangue precioso. Vejam aqui que isso é um convite para nós nos lavarmos sempre no sangue do Cordeiro. E esse processo de sermos remidos no sangue de Cristo, de sermos nutridos pelo sangue de Cristo, se dá justamente na oração. Se dá, claro, também no contato com os sacramentos, mas também na oração íntima, né? De um homem espiritual, ouvi certa vez que não se espantava dos excessos cometidos por quem está em pecado mortal, mas sim dos que deixa de cometer. Deus, por sua misericórdia, nos livre de tão grande mal. Nesta vida, só o pecado merece ser chamado de mal, por acarretar males eternos e para sempre. Isso, filhas, é o que nos deve encher de temor e o que havemos de pedir a Deus em nossas orações. Se Ele não guardar a cidade, em vão trabalharemos, pois somos a própria vaidade. Aquela pessoa a quem foi mostrada uma alma em pecado mortal afirmava haver tirado 2 proveitos da graça recebida de Deus. O primeiro foi um temor grandíssimo de ofendê-lo, ao ver tão terríveis estragos, suplicava constantemente ao Senhor que não a deixasse cair. O segundo foi um espelho para a humildade, onde via como nenhuma coisa boa que façamos procede de nós. O seu princípio encontra-se naquela fonte de água viva, em cuja ribeira está plantada a árvore de nossas almas, e no divino sol que dá calor e fertiliza nossas obras. Representou-lhe-se essa verdade tão claramente que, ao fazer alguma boa ação, ou vendo outras fazê-la,
pensava logo naquele que é princípio de todo bem. Compreendeu como, sem seu auxílio, de nada somos capazes. Prorrompia então em louvores a Deus, e nem se lembrava de si quando praticava bons atos, ou seja, entra naquilo que nós tínhamos partilhado anteriormente, que todo bem procede de Deus, procede da graça e da ação do Espírito Santo, procede do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus Pai, da sua bondade imensurável. A alma humana por si só é incapaz de fazer qualquer ato de caridade, qualquer ato bom. Ela só é capaz de fazê-lo movida por Deus, porque Deus é amor. Eu acho interessante também, como diz em 1 João, capítulo 1, versículo 5. Deus é luz e nele não há trevas. Se ao menos nós ficarem esses dois ensinamentos, irmãs, não será tempo perdido que gastamos. Vós em lerdes e eu em escrever isto. Os letrados e entendidos, os que conhecem muito bem, os conhecem muito bem. Mas a nossa ignorância, aqui ela fala de mulheres, aqui eu vou dar bem aqui ênfase, A nossa ignorância tem necessidade de tudo quanto há. Talvez por isso queira o Senhor que chegue até nós a inspiração de semelhantes comparações. Praz a sua bondade conceder-nos graça para tirarmos frutos delas. São muitos obscuros e difíceis de entender esses assuntos íntimos da alma, das almas. Quem como eu sabe tão pouco, dirá forçosamente coisas supérfluas e até disparates antes de acertar com palavras adequadas. Quem ler o que escrevo, arme-se de paciência, assim como eu também preciso dela para escrever o que está acima de meu alcance. Algumas vezes tomo papel como criatura boba, sem saber o que dizer nem por onde começar. Mas bem, entendo quanto é importante explicar o melhor que puder alguns pontos da vida interior. De fato, sempre ouvimos falar da excelência da oração. Pelas nossas constituições, estamos obrigadas a ela durante várias horas por dia. Mas as constituições só nos exortam por aquilo que podemos fazer por nós mesmas. Pouco se fala dos prodígios que Deus realiza nas almas. Quero dizer, por via sobrenatural. Explicando tais coisas de muitas maneiras, será grande consolo para nós considerar este edifício celestial interior, tão desconhecido dos mortais, embora muitos vagueiem por ele. Em outros escritos que tive a ocasião de redigir, o Senhor deu-me alguma luz sobre estes assuntos. Vejo, porém, que eu não compreendia como agora. Certas coisas, especialmente as mais difíceis. O pior é que terei de repetir coisas sabidíssimas. Não pode ser por menos, considerando a rudeza do meu engenho. Aqui nós podemos ver que a própria Santa Teresa d'Ávila, ela se reconhecia, vamos dizer assim, ela se encontrava, em outras moradas, quando escreveu alguns livros, alguns escritos. E aqui ela se encontra em sétima morada. Por isso ela pode abordar com uma certa nitidez e clareza. Mas são assuntos tão elevados que ela mesma aqui já vai colocando que, com muita sinceridade, também humildade, que ela vai repassando esse conhecimento da melhor maneira que ela pode fazer, vamos dizer assim, Mas que realmente é um assunto
que requer grande reflexão. Voltemos agora ao nosso castelo de muitos aposentos. Não há vez de imaginá-lo uns depois de outros, enfileirados, não. Ponde os olhos no centro, aí está o salão principal, onde se encontra o rei. Considerai-os como num palmito. Para chegar à medula saborosa, há muitas camadas envolvendo-o inteiramente. Assim, aqui em redor, e também por cima deste salão, há muitos outros salões iluminados pelo sol, que reside no centro e se comunica a todas as dependências. Efetivamente, sempre se devem considerar as coisas da alma com plenitude e amplidão, grandeza sem receio de exagerar. Sua capacidade excede qualquer consideração humana. O que muito importa para qualquer alma que tenha oração, pouca ou muita, é não haver constrangimento, não se sentir obrigada a fixar-se num único lugar. Deixem-na circular por estas moradas, em cima, embaixo, dos lados, já que Deus a elevou a tão grande dignidade. Não a forcem a estar muito tempo numa só peça, ainda que seja a do próprio conhecimento, por mais necessário que seja. Quero que me entendam bem, mesmo aquelas que o Senhor tiver atraído ao aposento íntimo em que ele se encontra, por elevadas que aí estejam, não se descuidem do conhecimento próprio. Nem poderão descuidar, ainda querendo, porque a humildade é como a abelha, não fica ociosa, está sempre lavrando o mel na colmeia. Sem isso vai tudo perdido. É importante buscar sempre desenvolver a virtude da humildade. E essa virtude se dá em conhecer a si mesmo, conhecer as nossas misérias, conhecer a nossa fraqueza. Esse processo de autoconhecimento que já se inicia aqui, na primeira morada do castelo interior, nessa via bastante purgativa, onde nós vamos aprender a orar, nós vamos aprender a nos desprender do pecado mortal, nós vamos aprender a nos desprender do pecado venial, nós vamos aqui já aprendendo a nos recolher interiormente. Isso é fundamental. Isso até mesmo as almas de grande envergadura, almas que inclusive repousam em aposentos seguros, eles ficam sempre fazendo memória, digamos assim, as suas incapacidades, a um conhecimento de si, porém não se fixam nesse conhecimento de si, mergulham em Deus. É preciso nós nos conhecermos profundamente, mas não para ficarmos presos em nós, para podermos mergulhar em Deus. Então, ao mesmo tempo que nós devemos mergulhar em Deus e se deixar ser guiados por Ele, é importante nós fazermos como a abelha, que vai sempre ali buscar, de não ficarmos ociosa, estar sempre lavrando mel na colmeia, ou seja, buscar sempre a humildade. E a humildade é justamente isso, nós reconhecermos as nossas misérias. É por isso que nós entramos na oração se apresentando para Deus, falando as nossas realidades, expondo as nossas misérias diante de Deus, mas logo em seguida se permitindo ser amado por Deus, ser cuidado por Deus, ser curado, ser santificado, ser tocado por esse amor infinito. Não sei, aí vamos aqui, Por outro lado, consideremos que a abelha não deixa de sair e voar para sugar as flores.
A alma ocupada em conhecer-se alce-voa algumas vezes. Considere a grandeza e majestade de seu Deus. Constatará sua baixeza muito mais do que olhando para si. Estará mais a salvo dos animalejos imundos que entraram nas primeiras peças, as do conhecimento próprio. Embora seja grande misericórdia de Deus exercitar-se no próprio conhecimento, o mais está incluído no menos, como se costuma dizer. E creiam-me, com a virtude de Deus, praticaremos melhor a virtude do que vivendo atadas ao nosso barro, né? Ou seja, aqui, por mais que seja um processo inicial, você não só pode, como já deve, né, desejar esse progresso, cada vez mais progredir, cada vez mais buscar a presença de Deus, né? Buscar conhecê-lo também, né? Ou seja, partindo dessa, vamos dizer assim, das nossas misérias, nós temos um encontro com a misericórdia de Deus, e com o encontro da misericórdia de Deus, eu mergulho na misericórdia. E ali eu me permito ser amado por Deus, eu permito amá-lo, correspondo a esse amor e reflito esse amor interiormente. Ou seja, eu me coloco na presença de Deus, né? Onde ali eu sou curado, sou santificado, sou liberto, recebo o toque da graça. Se eu estiver em estado de graça, já tenho ali uma comunhão, né? Uma espécie de vamos dizer assim, embora seja ainda um processo purgativo, mas já recebo uma luz, né? E isso vai nos dando força para nós podermos ir nos desprendendo do nosso barro. O nosso barro somos nós mesmos, né? E mergulharmos cada vez mais na contemplação e no agir de Deus. Não sei se falei bem claro. É tão importante este conhecimento de nós mesmas que não quisera jamais descuido neste ponto, por elevadas que estejais nos céus. Enquanto vivemos nesta terra, não há coisa que mais importante para nós do que a humildade. Torno a dizer, é muito bom, é sumamente bom entrar primeiro no aposento do conhecimento próprio antes de voar aos outros. É este o caminho. Se podemos ir por estrada segura e plana, por que desejar asas para voar? Tratemos, pelo contrário, de progredir no primeiro aposento, aprofundando o conhecimento de nós mesmas. Se não procurarmos conhecer a Deus, jamais acabaremos de nos conhecer a nós mesmas. Olhando-lhe a grandeza, percebemos nossa abjeção. Contemplando-lhe a pureza, vemos em nós sujeira. Vemos nossa sujeira. Considerando-lhe a humildade, conhecemos como estamos longe de ser humildes. Há nisso duas vantagens. Primeiramente, claro, está que uma coisa branca parece mais alva junto a uma preta, e pelo contrário, uma preta junto a uma branca. Segundo, nossa inteligência e nossa vontade se enobrecem e se tornam mais aptas para todo o bem, pelo fato de se ocuparem ora de si, ora de Deus. Há muitos inconvenientes em nunca sairmos do lodo de nossas misérias. Há muitos inconvenientes se nós não conseguirmos sair do lodo das nossas misérias. Ou seja, é preciso eu me conhecer, né, em Deus, através da oração. Eu ali, iniciando ali o processo, a via purgativa, mergulhar nas minhas misérias. Mas eu não posso me prender às minhas misérias. Eu tenho que ter um encontro na misericórdia.
e tendo encontro com a misericórdia, eu me lançar nessa misericórdia. Porque isso também é autoconhecimento. À medida em que eu me lanço e vou conhecendo Deus, o agir de Deus, Ele vai me curando. E nisso eu vou também me conhecendo, tá? Falando há pouco dos que estão em pecado mortal, dizíamos como são lodosos e fétidos os charcos de suas águas. Aqui não acontece o mesmo. Embora Deus nos livre, né? As águas não sejam tão poluídas, é apenas uma comparação, né? Se ficarmos sempre metidos na miséria de nosso barro, nunca dele brotarão arroios limpos, sem a lama dos temores, da pusilanimidade, da covardia, de pensamentos como os seguintes: estão me olhando, não estão me olhando. Por este caminho não me sairei bem, ousarei começar aquela obra? Será soberba uma pessoa tão miserável como eu tratar de assuntos tão altos como a oração? Vão me achar melhor do que os outros porque não sigo o caminho de todos? Não são bons os extremos ainda em matéria de virtude? Como sou tão pecadora, cairei de mais alto? Talvez não vá adiante e faça mal aos bons? A uma como eu não convém singularidades? Então, o que ela está falando aqui? Ela está falando de pensamentos presos a si. Vixe, será que fulano está me vendo? Não está me vendo? Né? Por mais que a alma tenha ali uma intimidade com Deus, né? Mas a alma ainda vai estar, se ela ficar presa às suas misérias, ela ainda fica numa espécie de paralisia. Mas essa paralisia dentro de si, vamos dizer assim, né? Ora, nós não fomos chamados para sermos almas paralíticas, paralisadas, né? Nós somos chamados a ser, vamos dizer assim, a sairmos de nós mesmos, né? E nessa saída, né, em Deus, eu passo pelas minhas misérias, mas eu não me prendo a elas. Eu preciso delas para me, inclusive, fazer um ato de humildade, né? Que é a oração, um ato de humilhação. Senhor, eis-me aqui. E eu me apresentar diante de Deus tal qual como sou, verdadeiramente. Isso é ser humilde, né? Isso é você entrar no castelo interior. E ali você passeia nessa primeira morada, nesse processo de autoconhecimento. Mas eu não posso me prender a isso. Eu tenho que ter um encontro da minha miséria com a misericórdia de Deus. E me lançar sem medo. E no momento em que eu me permito ser amado por Deus, no momento em que eu me permito amar a Deus e refletir esse amor, automaticamente eu me desprendo desses pensamentos. Será que eu devo dar continuidade a essa obra? Ou não? Não, eu não tenho tempo mais para isso. O meu desejo é servir a Deus. O meu desejo é fazer a vontade de Deus. Senhor, eis-me aqui, e ir à frente, né? Nós não podemos ter mais tempo de, por exemplo, será soberbo uma pessoa tão miserável como eu tratar de assuntos tão altos como a oração, né? Quer dizer, não podemos mais nos prender a nós, sermos seres ali egoístas, vamos dizer assim. Meu Deus, mas sou eu que vou... Não. Surge isso pela miséria e fragilidade que me encontro. E sei que sou, vamos dizer assim. Mas não posso ficar preso a mim. Tenho que mergulhar na misericórdia de Deus. E confiante nessa misericórdia, me lançar sem medo, né? E ir a serviço de Deus, né? E ao encontro dele também. Aí a Santa Teresa d'Ávila continua: vala-me Deus, filhas, quantas almas terá o demônio arruinado por este meio? Paralisado, né?
torcendo o conhecimento próprio, tudo parece humildade. Todos os danos provêm de não nos conhecermos devidamente. Não me espanto desses e de outros males ainda maiores que se podem recear pelo fato de nunca sairmos de nós mesmas. Por isso vos digo, filhas, ponhamos os olhos em Cristo nosso bem. Dele e de seus santos aprendamos a verdadeira humildade. Nosso intelecto se enobrece e nosso conhecimento próprio não nos deixa rasteiros e covardes. Ainda que esta seja apenas a primeira morada, é extremamente rica e de grande valor. Quem consegue escapulir das cevadijas não deixa de passar adiante. Terríveis são os ardis e manhas do demônio, para que as almas não se conheçam, não progridam, nem entendam um caminho a seguir. Destes primeiros aposentos, por experiência, posso dar-vos boas informações. Ninguém imagine que sejam poucas salas. São milhares. E as almas entram aqui de muitas maneiras. Ou seja, tem várias maneiras de você entrar em oração. Não é só uma maneira, né? Tem várias maneiras. Tem a sua maneira pessoal, né? A sua forma íntima, a sua forma pessoal de você se relacionar com Deus. Todas têm boa intenção, mas é tão mal intencionado o demônio que guarnece cada aposento de muitas legiões de seus emissários, a fim de impedirem a passagem de umas peças para as outras. Como a pobre alma não o entende, ele a engana de mil maneiras. À medida que ela vai entrando nas salas mais próximas de onde está o rei, o maligno vai perdendo força, conseguindo menos. Nas primeiras salas, ainda se trata de pessoas absorvidas pelo mundo, engolfadas nos contentamentos, desvanecidas com as honras e pretensões mundanas. Os vassalos da alma, que são os sentidos e as faculdades, não possuem aquela força primordial com a qual, por natureza, Deus os criou. Facilmente essas almas se deixam vencer, embora desejem não ofender a Deus e façam boas obras. Quem se vir neste estado terá necessidade de recorrer frequentemente, quanto puder, à sua majestade. Tome por intercessores a bendita Mãe de Deus e todos os santos, para que venham lutar junto a si, já que seus criados são tão fracos para defendê-la. Na verdade, em todos os estados, é preciso que o auxílio nos venha do Senhor. Digne-se Sua Majestade conceder-nos essa fortaleza, por Sua misericórdia. Amém. Como é miserável a vida em que vivemos. Tendo falado longamente em outra parte, filhas, sobre o dano que nos provém de não compreendermos bem a humildade e tudo que se refere ao conhecimento próprio, não me estendo mais aqui. Trata-se, entretanto, daquilo que mais nos importa. Praza a Deus tenha eu dito alguma coisa que vos aproveite. Nestas primeiras moradas, chega pouca luz do salão principal onde está o rei. Não estão às escuras, tenebrosas, quando como a alma está em pecado. Estão, contudo, obscurecidas. Quem aí vive não enxerga bem, não por defeito do aposento, mas porque juntamente com a alma entraram tantos animalejos nocivos e peçonhentos, além de cobras e víboras, que não a deixam ver a luz. Não sei explicar melhor. É como se alguém com um cisco nos olhos, quase sem poder abrir, entrasse num lugar onde o sol está dando em cheio. A sala está clara, mas a pessoa não goza da claridade, pelo impedimento que traz em si,
Em nosso caso, são os répteis e animais daninhos que cegam e obrigam a fechar os olhos para não ver outra coisa senão eles. Que nós podemos ver o contato com as coisas do mundo, com o pecado e os próprios enganos e ações do demônio para distrair a oração dessa pessoa. Então, quando a alma entra nas primeiras moradas do castelo interior, nesse estado, a alma não consegue contemplar a beleza aí dessa morada. Por quê? Porque ainda tem reflexos mundanos. A alma, então, ela não se conhece ainda com total nitidez e clareza. Porque tem reflexos dos pecados mortais. Porque a alma ainda pratica deliberadamente o pecado venial, né? Então, tudo isso reflete na oração. Uma alma que vive totalmente mergulhada nas coisas do mundo, imersa no dinheiro ou nas honras ou nos negócios, deve ser assim. Embora não esteja em mau estado e deseje sinceramente ver e apreciar sua própria formosura, parece impossível desvencilhar-se de tantos impedimentos. Para ingressar nas segundas moradas, convém logo de início abrir mão das relações e negócios desnecessários, cada um segundo seu próprio estado. É coisa importantíssima, do contrário, acho impossível chegar até o salão principal, ou mesmo conservar-se sem perigo nesses primeiros aposentos entre animais virulentos que não deixaram de morder uma vez por outra. É interessante isso, né? Para ingressar nas segundas moradas, convém logo no início abrir mão das relações e negócios desnecessários. Ou seja, também aqui ela já dá uma regra de vida, vamos dizer assim, né? É preciso nós ordenarmos a nossa vida para as coisas do alto, as coisas do Altíssimo, né? E não as coisas do mundo. Já aqui na primeira morada ela já nos mostra, já nos indica isso. Que seria, filhas, se as almas livres desses tropeços, como somos nós, que entramos mais adentro nas outras moradas íntimas do castelo, por nossa culpa saíssemos em busca de agitações mundanas? Por nossos pecados deve haver muitas pessoas favorecidas pelas graças divinas, que por própria culpa, por nossos pecados deve haver muitas pessoas favorecidas pelas graças divinas, que por própria culpa se desempenham nessas misérias. Aqui estamos livres quanto ao exterior. No interior praz ao Senhor que o estejamos. Ele próprio nos preserve de tanto mal, né? Então, quer dizer, até mesmo as almas que aí repousam seguras, né? E dentro do Carmelo, como eram ali as irmãs, elas tinham que ter esse desprendimento logo no início, né? Inclusive elas também precisavam disso daí. Esse desprendimento logo no início de suas caminhadas oracionais. Mas isso serve para todos nós. Guardai-vos, filhas minhas, de cuidados alheios. Em poucos aposentos deste castelo, os demônios deixam de nos combater. É verdade que em algumas salas as faculdades, isto é, os guardas, têm força para resistir. É de suma necessidade não haver descuido de nossa parte em desmascarar os ardis do demônio e em não nos deixarmos enganar pelo inimigo transfigurado em anjo de luz. Há inúmeras coisas em que nos pode causar dano, insinuando-se pouco a pouco sem se dar a perceber. Quando descobrimos o mal está feito.
Já vos disse de outra vez que ele trabalha em nós como lima surda. É preciso descobrir as manobras desde um princípio. Ou seja, né, com aquele pequeno detalhe interior ali, pode ser uma ação demoníaca de gerar um grande estrago, né? É preciso mantermos o foco em nosso Senhor Jesus Cristo e na sua vontade. Quero dar alguns exemplos para melhor vos fazer entender o que acontece. Inspira o demônio a uma irmã frequentes ímpetos de penitência. Parece que só tem sossego quando se está atormentando. Bom é este o desejo. Suponhamos que a priora lhe proíba de fazer penitências sem sua permissão. O demônio persuade aquela irmã de que em coisa tão meritória bem pode dar-lhe alguma liberdade. Se a irmã as oculta continua a macerar-se, acaba não cumprindo o que a regra manda e perdendo a saúde. Vedes onde foi parar esse fervor. A outra irmã, o demônio infuge extraordinário zelo da perfeição, o que é ótimo. Daqui pode resultar parecer de grande infração qualquer faltinha das demais. Põe-se a vigiar com cuidado e a examinar tudo o que fazem, recorrendo à priora para dar queixas. Ainda às vezes, pelo grande zelo da observância religiosa, chegará a não ver suas próprias faltas, como as veem as outras irmãs. Estas, notando esse cuidado e não lhe entendendo as intenções, poderão interpretá-lo desfavoravelmente. Aqui ela vai dando aqui exemplos, né, de por exemplo, se uma alma, né, uma pessoa foi direcionada a fazer penitência, né? A priora lá pediu que a pessoa não fizesse mais aquele tipo de penitência, né? Mas aí aquela alma vai e insiste nisso, né? As ocultas vai e faz. O resultado é ficar doente. E uma vez ficando doente, vai precisar ser cuidada, né? E não vai, então automaticamente danificou o corpo físico. E isso vai dificultar até mesmo no progresso espiritual. Quer dizer, é um engano que o demônio ele pode fazer, né? Um falso progresso espiritual. O outro exemplo de uma falsa perfeição, né? De uma falsa zelo de perfeição, onde, no caso aqui, uma freira, né? Uma irmã, já passava a julgar as outras. Né? Não podemos ficar presos a isso. Temos que ter assim, atentos a esses cuidados. O nosso foco é Jesus e nós devemos mergulhar na sua infinita misericórdia e progredirmos nessa via interior resguardados com santa humildade. Com isso, o maligno pretende não pouco esfriar a caridade e o amor de umas para com as outras, o que é grande mal. Convençamo-nos, filhas minhas, de que a perfeição verdadeira consiste no amor de Deus e do próximo. Basicamente é isso. Amar a Deus e o próximo. Quanto mais fielmente guardarmos esses dois mandamentos, tanto mais seremos perfeitas. Toda a nossa regra e as nossas constituições são apenas meios para mais perfeitamente guardarmos esses dois preceitos. Deixemo-nos de zelos indiscretos que nos podem causar muitos prejuízos. Cada uma olhe para si. Como em outra parte falei longamente sobre esse ponto, não me estenderei mais aqui. Por ser muito importante este amor de uma para com as outras, desejaria eu que nunca o perdesseis de vista. Pelo contrário, por andar reparando nas irmãs umas ninharias que às vezes nem são imperfeições, mas pela nossa ignorância o lançamos à pior parte. Pode a alma perder a paz e até inquietar as demais.
como custaria caro a perfeição. Neste ponto, o inimigo poderia também tentar alguma irmã contra a priora. O perigo seria maior. Aqui é preciso muita discrição. Se as faltas que se percebem na priora vão contra a regra e as constituições, nem sempre convém interpretá-las bem. Seria preciso avisar a própria priora se ela não se emendar da conta ao prelado. É ato de caridade. O mesmo digo em relação às irmãs. Seria a própria tentação deixar passar uma falta grave pelo receio de ser tentação. É necessário refletir muito e jamais falar nesses assuntos com alguma companheira, para que não nos engane o demônio. Caso contrário, este sairia com grande lucro e introduziria o hábito da murmuração. Só devemos falar àquela a quem possa aproveitar o aviso, como já disse aqui, glória a Deus, não há outra ocasião para isso, graças ao contínuo silêncio, mas é bom estarmos sempre de sobreaviso. Então, nós podemos ver aqui, nas primeiras moradas do castelo interior, o inimigo de Deus aqui, ele já coloca grandes dificuldades no progresso, E ele tenta de todas as maneiras com que essa alma não acesse, vamos dizer assim, outros aposentos, as moradas mais interiores, das segundas, das terceiras e assim vai, gradativamente. Onde, para podermos progredir, nós temos que voltar para nós, nosso olhar para nós, para dentro de nós. Nós não podemos ser aquilo que Santa Teresa d'Ávila vai chamar de almas alheias. O que são as almas alheias? As almas distraídas, que iniciam um processo ali, até mesmo interior, mas se distraem olhando para as demais. Quando nós, caso seja necessário, corrigirmos uma pessoa, nós devemos fazer sempre com zelo, com caridade e com humildade e com prudência. E antes devemos refletir a melhor maneira de nós conduzirmos aquele irmão, aquela irmã, daquele erro, não julgando e não condenando. Porque pode ser muito bem uma tentação do inimigo e aquilo não seja nem errado, Aquilo dali eu venha a ser conduzido a julgá-lo como errado, Então é preciso aqui ter um olhar de maturidade espiritual. E para nós termos esse olhar de maturidade espiritual, nós temos que primeiro mergulhar, fazer a oração, que é o quê? É o mergulhar nas nossas misérias, ter um encontro com a misericórdia de Deus, Mergulhar na misericórdia de Deus, nos desprender das nossas misérias. Quer dizer, eu uso as misérias, eu passo por elas, mas eu não posso me prender a elas. Para eu ter um encontro com o amor, com a Santíssima Trindade, com Deus, permitir ser amado por esse amor, onde nesse processo em que eu sou amado, eu sou curado, sou liberto, recebo o toque da graça santificante, Permitir corresponder esse amor a Deus, o amando, E refletir esse amor nos meus irmãos, nas minhas irmãs, naquilo que eu vou fazer, Eu acho linda a frase de São João da Cruz: aonde não há amor, põe amor, e ali você vai colher amor também. Então, se nós aplicarmos isso e baseados nesse amor a Deus, mas também ao próximo, tendo esse equilíbrio, podermos assim, se necessário for, movidos pelo amor de Deus, movidos pela caridade, virmos a corrigir um determinado irmão ou uma determinada irmã que está no erro. Isso também é um ato de caridade. Mas ao fazermos isso, nós devemos fazer sempre de forma prudente e de forma
vamos dizer assim, zelosa, né? Com cuidado, tá? Então, basicamente é isso. Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine cada dia mais. Paz e bem. Estamos e vamos permanecer reunidos e unidos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz e bem e até breve.